Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Num sorriso, num olhar, em cada mão, transformando vidas em nossa nação. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar, em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança no ar, e hoje você vai conhecer o Joel Guedes Freitas, de Magé, lá no Rio de Janeiro. Ele tinha um bar e consumia bebidas alcoólicas. Um dia, ao ligar a TV, ele se deparou com o programa Bíblia Fácil e começou a estudar o livro de Daniel. Eu não vou contar o fim dessa história, mas o que eu posso te adiantar é que ele teve a vida transformada. E falando em vida transformada, hoje vamos conversar com uma pessoa que recentemente teve a vida completamente transformada. Estou falando de Misson Charlie, pianista desde os 6 anos. Ele assumiu a direção musical do Quarteto Arautos do Rei recentemente. Aqui no palco, vamos conversar com ele e você vai ter a oportunidade de conhecê-lo melhor. E hoje ainda, no nosso momento de oração, iremos orar por você, que é anjo da esperança, para que Deus abençoe a sua vida, sua família e os seus sonhos. Fique conosco, o Anjos da Esperança começa agora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu programa Anjos da Esperança. A gente sempre se encontra ali nas quintas-feiras à noite no Bíblia Fácil, né? Sábado à tarde também. É sempre bom estar com você lá, com os nossos convidados. Aliás, eu agradeço a você que é Anjo da Esperança, porque o Bíblia Fácil só está no ar por causa de você. Mas essa semana nós estaremos aqui no Anjos da Esperança. Você sabe, esse é o programa que conta para você os bastidores da Novo Tempo, as novidades da Novo Tempo e os sonhos que nós temos aqui na Novo Tempo. E falando em sonhos, nesse mês de agosto nós temos uma campanha toda especial para a gente manter no ar o novo programa da Novo Tempo. Você sabe qual é? O nome é Curiosamente. E esse nome tem tudo a ver com a apresentadora, né? Porque a doutora Rosana Alves, que é uma neurocientista, ela é pós-doutora, comunicadora, e ela vai falar para nós sobre essas questões da mente humana, das emoções humanas, de uma perspectiva cristã. Aliás, eu acho que esse é um dos principais diferenciais deste programa, porque tem muita gente por aí falando sobre o cérebro humano, sobre as emoções, mas falar isso do ponto de vista do cristianismo, aí sim interessa para nós, né? É por isso que a gente precisa de você, Anjo da Esperança, porque esse programa só vai ao ar por causa de você e ele só continuará no ar se você nos ajudar. Por isso eu já convido você, tá certo? A nossa chave Pix é anjos@novotempo.com e você pode contribuir com o valor que você puder. Não tem valor mínimo, não tem valor máximo, é o valor que você puder contribuir. E saiba de uma coisa, se você mandar uma pequena contribuição somada a outras tantas pequenas contribuições que nós temos, vai ajudar com que nós mantenhamos a Novo Tempo no ar, tá bom? Bem, para você ter certeza que a sua contribuição vai ajudar vidas, vai transformar vidas. Eu quero te contar agora a história do Joel. Ele tinha um bar, ele tinha problema com bebidas alcoólicas, mas ele encontrou a mensagem de esperança aqui na Novo Tempo, no programa Bíblia Fácil, e isso transformou completamente a vida dele. Acompanhe aí a história. João, você não vai abrir o bar hoje?
Rosângela, eu estou assistindo um programa aqui, no canal que eu descobri, e vou esperar terminar. Depois que terminar, aí eu vou. Por enquanto, não, estou preso aqui. O meu nome é Joel Guedes Freitas, tá? Eu moro na cidade de Magé, Piabetá, e já tem muitos anos que eu já vivo aqui. Olha, a minha vida antes de conhecer a Novo Tempo era uma vida assim diferente, não era uma vida que eu tinha um bar, eu fazia comércio de bebidas, né, inebriantes, bebidas alcoólicas, né, bebidas fermentadas como cerveja e outras mais. Eu gostava de beber também, gostava de tomar uma cerveja, essas coisas. Mas depois, com o tempo, tudo mudou. Por que mudou? Mudou porque certo dia, ao fechar o bar e vir para casa, quando eu chego em casa, eu fui descansar o almoço e liguei a TV. Liguei a TV e nisso que eu liguei a TV, comecei a zapear os canais procurando alguma coisa para ver, né, para poder passar o tempo. Nisso eu me deparo com a vinheta de um programa que estava começando. Era o programa Bíblia Fácil e com aquilo ali eu senti um grande impacto, né, daquela mensagem que ele começou a passar ali, que era, se não me engano, Daniel capítulo 7, versículo 25, o chifre pequeno. Daquele dia em diante, daquele momento em diante, eu senti que algo estava acontecendo comigo. Tanto é que eu vi que essa era a igreja que eu estava procurando, que no final o Luiz Cláudio cantou a música Eu Quero Uma Igreja. Aí eu pensei, eu quero essa igreja para mim. Quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Aí com o passar do tempo, né? Quando passar o decorrer do tempo, que eu fiquei mais ou menos cerca de quase que um ano, talvez, assistindo a Novo Tempo, rascunhando as coisas, estudando a Bíblia, pesquisando. Aí o que aconteceu? Eu peguei e tomei uma decisão, né? Tomei a decisão de fechar o bar, não ter mais bar, né? Eu sei que foi difícil na época, né, tomar essa decisão, porque assim que eu descobri a TV Novo Tempo, o que aconteceu? Eu, né, tomei aquela decisão de não mais querer bar, fechar, acabar com tudo. Aí eu peguei as garrafas que tinha lá, algumas coisas, fui na pia, assim, na casa da minha mãe, né? Descartei tudo, entendeu? Aí fechei de vez. Aí nesse meio tempo que eu comecei a assistir a Novo Tempo, a minha aposentadoria saiu, né? Veio logo uma benção em seguida. Vale a pena esperar no Senhor. Ao sintonizar a TV Novo Tempo, eu senti que algo, né, estava para ser mudado na minha vida e mudou a minha vida a partir daquele instante. Tanto é que hoje eu estou na casa do Senhor, trabalho, depois que eu passei a fazer parte, buscando Deus para a minha vida, eu senti que algo grandioso mudou e transformou a minha vida. Então, eu espero, né, que muitos que estiver assistindo, ouvindo o meu testemunho, que eles tomem essa decisão, porque a melhor decisão que eu fiz na minha vida foi buscar Jesus para a minha vida. E graças a Deus, através da TV Novo Tempo, hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz do que eu era lá atrás. Hoje eu sinto prazer de ir para a igreja, de chegar lá, de fazer as coisas, né, que Deus quer que a gente faça em prol do avanço do Evangelho e da palavra do Senhor Jesus Cristo.
Ô, seu Joel, um tchauzinho para você também. Muito obrigado, seu Joel, pelo seu testemunho. Obrigado por ter deixado Deus agir na sua vida. Aqui na Novo Tempo a gente se emociona ao ver vidas transformadas, né? Tem aí o Bíblia Fácil participando disso e toda a Novo Tempo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, você que é anjo da esperança, a transformação da vida do seu Joel tem tudo a ver com você. Eu não sei se quando você olha para essas histórias de vidas transformadas aqui na Novo Tempo, você tem esse sentimento, mas deveria ter, porque os anjos da esperança, eles são responsáveis por pessoas que, como o seu Joel, por exemplo, tinham problema com bebidas alcoólicas, ou outras pessoas que tinham problemas com drogas, ou problemas na família, e quando encontram a Novo Tempo, encontram a nossa mensagem, têm a vida transformada. É por isso, amiga, que você precisa continuar sendo o anjo da esperança e se você ainda não é, se tornar um anjo da esperança para que esse movimento de vidas transformadas possa continuar. Inclusive, o novo programa da doutora Rosana Alves, que é o nome, curiosamente, né? Me fugiu a mente agora, curiosamente, acho que estou precisando do programa dela também, né? Curiosamente, que vai estudar aqui a mente humana, tem tudo a ver com a vida do seu Joel, por exemplo, e de tantas outras pessoas que têm vícios. Por exemplo, nós estamos vivendo num tempo em que tem muitas pessoas viciadas em jogos, né? Esses jogos de azar, esses joguinhos eletrônicos, muita gente viciada nisso. Né? As pessoas estão vendendo os móveis da casa, acabando com o salário para sustentar esses vícios. As crianças estão viciadas em telas. Veja, tem muita gente precisando de saúde mental, saúde emocional e esse programa da doutora Rosana Alves vai ajudar para que nós possamos levar essa mensagem. E, logicamente, esse programa tem um custo. A doutora Rosana mora nos Estados Unidos, ela vai ter que vir para cá para gravar, tem todos os custos de produção e, para isso, a gente precisa de você. Então, tá aí a nossa chave Pix na sua tela. A chave Pix é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Bem, se você tem dúvidas sobre valor, você quer contribuir, eu gostaria de doar por outro meio que não seja o Pix, liga pra gente, é 0 operadora 12 21 27 30 30. De 8 horas da manhã até 10h30 da noite, tem gente esperando a sua ligação. Você pode ligar agora, 0 operadora 12 21 27 30 30. Ou, se para você for mais fácil o WhatsApp, o nosso número é 129 8176 6630. E aí você já viu que é importante fazer a sua doação? Qual é o valor, pastor, da doação? É você quem vai dizer. Você vai orar a Deus e perguntar a Ele com quanto você deve contribuir e então você vai contribuir para que a gente possa continuar com a nossa missão. A gente vai agora para um breve intervalo. Na volta tem uma coisa muito especial. Vou conversar com Misson Charlie, ele que é o novo diretor musical dos Arautos do Rei. Vai ser uma conversa imperdível, então não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o seu programa Anjos da Esperança e eu quero começar esse bloco fazendo um convite para você. Você já deve ter visto aqui um quadro que tem no Anjos da Esperança que vai ao ar toda quarta-feira, que é o Chá com Esperança. Nesse quadro, a gente conversa com telespectadores, com anjos da esperança, que tem alguma história com a Novo Tempo. Então, se você tem uma história com a Novo Tempo, tipo assim, você ouviu um programa da rádio e então isso impactou sua vida positivamente, ou você ouviu uma música que tocou na TV, que passou na TV, na rádio, enfim, ou uma rede social da Novo Tempo, uma postagem que fez muita diferença na sua vida, e você quer contar essa história aqui no programa Anjos da Esperança, você vai mandar um WhatsApp para a nossa produção. O número é o seguinte, anota aí, vai, 12 9 8174 0057. É um WhatsApp diferente do WhatsApp do Anjos da Esperança, tá bom? Esse aqui é o da produção do Anjos. Anota aí, vou repetir. 12 9 8174 0057. Você vai mandar um resumo da sua história. Você vai dizer assim, olha, eu assisti o programa Na Mira da Verdade, tirou uma dúvida que eu tinha há muito tempo, isso transformou minha vida, tá? Ou você tem uma história com a rádio, ou com algum programa da web, por exemplo, do nosso NT Play, com Estuda a Bíblia com a Esperança.
nós vamos gravar. E como é que funciona isso, se você não viu ainda? Eu, por exemplo, estou programado aí para gravar daqui a alguns dias alguns quadros do Chá com Esperança. Então, nós vamos fazer uma chamada de vídeo e nós vamos conversar sobre a sua história. Não vai ser legal? E você vai aparecer aqui na Novo Tempo aí para contar a sua história para o Brasil e para o mundo. Então, manda aí a sua história para o Chá com Esperança. O número é 12981740057, tá bom? Muito bem, agora nós vamos para aquilo que eu tinha prometido para vocês. Meu coração está batendo forte para essa entrevista, porque nós vamos conhecer um pouco da história do novo diretor musical da Voz da Profecia, dos Arautos do Rei. E você vai começar vendo agora um pequeno vídeo para introduzir essa nossa conversa. Depois de 25 anos de dedicação, o maestro Jader Santos, que esteve na direção musical do Quarteto Arautos do Rei em 3 períodos diferentes, se aposentou, deixando um legado de música e fé. O Quarteto Arautos do Rei existe no Brasil desde 1962, quando acompanhava o pastor Roberto Rabelo no programa A Voz da Profecia. Há mais de 60 anos, o grupo tem levado por meio da música a mensagem de esperança da volta do Senhor Jesus. Para dar continuidade ao ministério, chega agora ao Quarteto Arautos do Rei o novo diretor musical, Misson Charlie, que foi apresentado juntamente com a família em um culto na Novo Tempo. Esta é a 31ª formação do Quarteto Arautos do Rei. Uma nova fase começa com Misson Charlie, mas a missão segue a mesma: levar transformação, fé e esperança por meio da música. E ele chega cheio de coragem para iniciar sua trajetória. Misson Charlie é natural de São Gabriel da Palha, no estado do Espírito Santo. Começou a estudar piano aos 6 anos e tem uma formação sólida em composição, regência, além de experiência como professor e produtor musical independente. A música escolhida para o momento histórico na Novo Tempo foi Habita em Mim. É isso aí, você conheceu um pouquinho da história dele aí pelo VT. Agora eu quero convidar o Misson. Vem cá, Misson. Amigo, que prazer receber você aqui. Que honra, pastor. Que prazer mesmo. Olha, eu quero falar para você de casa que eu sou um dos maiores fãs dos Arautos do Rei. E conhecer você pessoalmente aqui é muito bom. Agora, veja, nós temos pouco tempo para conversar aqui, então eu já vou... Vem mais para cá um pouquinho. Você recebeu esse convite, logicamente, ninguém fica dizendo assim, ó, no ano de 2025 eu vou receber um convite para a Voz da Profecia, né? Conta um pouquinho como foi que você se sentiu quando chegaram para você e disseram assim, ó, aceita ser o diretor musical dos Arautos do Rei, da Voz da Profecia. Pastor, a emoção e a alegria durou 15 segundos. Aí depois começou aquela fase da preocupação, não é verdade? Mas o que aconteceu após isso foi cair de joelhos. Foi isso que eu fiz. Porque o Arautos é extremamente importante, influencia gerações e tem abençoado a vida de muitos. Então eu senti o peso da responsabilidade ali e sabia que não era questão de talento, porque existem muitas pessoas melhores do que eu, e não é humildade, é a verdade, mas que Deus queria que eu tivesse um pouco mais de intimidade com Ele. Então, eu acredito que foi isso que aconteceu. Olha, você falou aqui no ponto, eu vou pular uma pergunta aqui, porque você falou assim, eu acredito que Deus queria... Veja, você quando chegou aqui no nosso culto de apresentação, quando você foi apresentado, você contou uma história. Bem, estava todo mundo emocionado com a sua apresentação, mas na hora que você contou essa história, todo mundo chorou, né? Sua mãe dedicou você para esse ministério específico. Conta pra gente um pouquinho aí, por favor. Depois que eu recebi o convite, eu sempre lembrava dessa história, assim, há muito tempo atrás, isso, e eu perguntei para minha mãe no jantar, falei assim, mãe, é verdade que eu fui dedicado ao Senhor para o Arautos do Rei? Como foi essa história? E ela me falou assim, Misson, você sabe que a sua infância foi bem complicada, muito simples. Eu, meu irmão e minha mãe dormiam na mesma cama.
E uma noite ela queria oferecer algo para Deus. E ela não tinha o que oferecer. E ela se ajoelhou, eu e meu irmão dormindo na cama, e ela falou assim, eu ofereço ao Senhor o meu filho, Misson Charlie, para o Ministério Arautos do Rei. Minha mãe é uma mulher de oração. Então, se eu estou aqui hoje é porque Deus quis e as orações de minha mãe. Nossa, eu vou até mudar de foco aqui para não chorar aqui na frente, todo mundo passar vergonha. Mas, cara, que história fantástica, viu? Que história. Eu me emociono porque realmente a oração das mães faz uma diferença tremenda. E ver como Deus guiou você, né? Você teve várias experiências musicais, mas Deus disse assim, não, vai chegar o momento que aquela dedicação vai dar certo. Falando nisso, conta um pouquinho aí dessa sua trajetória musical. Você estuda piano desde os 6 anos, não é isso? E aí, como é que foi, por onde você passou? Conta aí pra gente. Eu estudo piano desde os 6 anos, minha mãe sempre incentivando com a música, fazia aqueles cursos de inverno, de verão, nos internatos, e aí fui para o internato. E lá estudei alguns anos, fui para Uiaene, na Bahia, e fui fazer teologia, ia ser pastor. Só que a música falou mais forte, pastor. E eu entrei na faculdade de música. Foi quando eu tive uma experiência muito interessante. Eu nunca contei isso, é a primeira vez que eu vou contar. A faculdade foi lá na Bahia mesmo? Na UFBA, em Salvador. UFBA. Sim, conta aí pra gente. A gente estava numa produção de um projeto no internato, e quem estava produzindo esse projeto era o Arinei Oliveira, esposo da Alessandra Samadella. Isso. E tinha uma canção que eu tinha composto, e aí ele falou assim, olha, Misson, eu vou te falar uma coisa. No último dia, ele estava indo embora, eu acho que você deveria ser músico. Sabe? E aquilo me marcou muito, nunca esqueci. Então, eu segui essa carreira, fui para o internato, comecei a trabalhar com produção musical, e Deus me colocou aqui. Por ele. Mas que coisa. E ó, a gente tem uma coisa em comum, porque nós dois estudamos lá na Bahia, né? Lá nesse tempo você estava no ensino médio lá na Bahia? Não, você já foi teologia. Já foi fazer teologia. Ah, legal. Amigo, agora vamos falar dos Arautos do Rei, né? Veja, a gente teve aí toda uma era do pastor Jader, né? Que abençoou demais a gente. Agora chega você como novo diretor musical. O que você tem sonhado para os Arautos aí, para você, para os 4 meninos, né? Para a Voz da Profecia como um todo? Olha, quando surgiu esse convite, você tem que ter uma intimidade com Deus para saber o que Deus quer falar através de você. Sim. E aí eu fui pesquisar a palavra arauto. Arauto é aquele no passado que anunciava as guerras e a paz também. Sim. Então, o meu desejo e a minha vontade do meu coração é falar de maneira inteligente, de forma estratégica, para esse novo tempo que a gente está vivendo. Não deixando de lado o que construímos, porque foi incrível, lindo e maravilhoso. Mas que Deus me use e use esses meninos tão talentosos para pregação do Evangelho e de Jesus Cristo e da volta dele. Veja, quem não foi alguma vez da vida tocado pelos Arautos do Rei, né? Eu cresci ouvindo Arautos do Rei, assim, a gente chama os meninos de meninos, né? É que nós somos todos muito amigos aqui, mas quando se juntam os 4, assim, os 5 para cantar, para tocar, para mim é muito bonito. A caravana Novo Tempo. E Misson, veja, a gente trabalha para Deus e eu percebo que há sempre uma emoção na sua voz quando você fala de trabalhar para Deus, porque Ele primeiro trabalhou por nós, né? É uma forma da gente dar a Ele um pouquinho do tanto que Ele deu para nós, né? É verdade. Quando o pastor Toninho conversou comigo, eu disse uma coisa que é de verdade no meu coração. O meu negócio se chama eternidade, sabe? E se Deus me escolheu para estar aqui, é por Ele, para Ele, e que minha vida seja para abençoar a vida de outros. Eu peço a oração de vocês que estão me ouvindo agora, para que eu seja essa voz junto com os meninos do Arautos. Muito bem. Então, Misson, é o seguinte, você agora faz parte da 31ª formação dos Arautos do Rei. Nossa, isso dá até uma emoção a falar isso. Mas, amigo, nós estamos aqui com as pessoas que são os anjos da esperança e que sustentam, inclusive, o ministério da Voz da Profecia. Então, rapidamente, dá uma mensagem para o povo ali naquela câmera. Olha, primeiro, que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa, com saúde, com paz, com prosperidade. Muito, muito obrigado. As suas doações é bênção na vida de tantas pessoas que você nem imagina. De coração, muito, muito obrigado. Tá bom, amigo, fica aqui, não sai não, não, porque agora a gente vai fazer o nosso momento especial de oração.
Muito bem, nós vamos agora para o nosso momento especial de oração. Eu quero orar por você, anjo da esperança, mas hoje de maneira muito especial eu quero orar também pelo Misson e pela Viviane, que é a esposa do Misson, né? Nós não falamos da sua vida, mas você é casado, né? Vocês vão morar aqui pertinho de nós agora. E eu também quero orar, olha, tem alguns nomes aqui para eu orar. A Edneia do Nascimento, lá de Altamira, no Pará, ela diz assim, olha, ela pede pela Irmandade, orem pelo meu esposo Elias, que recebeu o diagnóstico de um tumor de 3 centímetros no pâncreas. Orem também por mim, Edneia, e pelos meus filhos Eliseu e Henrique. O outro pedido de oração também é a Maria Feitosa da Silva. Ela é da cidade de Palestina, no Pará, né? E tem uma outra pessoa aqui que é a Esmeralda Pires, que é de Goiânia, lá no Goiás, e a Euda Maria da Conceição, de Itapira, aqui em São Paulo. Então nós vamos orar por essas 3 pessoas e também vamos orar pelo Misson e pela Viviane, tá bom? Você pode fechar os olhos com a gente aí, por favor? Senhor Deus, eu quero te agradecer porque nós temos o privilégio de falarmos contigo. Eu quero entregar, Senhor Deus, esses 3 anjos da esperança que foram mencionados aqui, os motivos de oração que eles deixaram para nós, que o Senhor possa ir na casa deles agora e fazer esse presente e resolver os problemas segundo a tua vontade. Deus, eu também te entrego agora o Misson e a Viviane, Senhor Deus. Esse casal que o Senhor escolheu para viver a voz da profecia, o ministério dos Arautos do Rei neste momento, Pai. Por favor, dá a eles tudo o que eles precisam espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, para que eles possam ter o melhor ministério possível nesse período. Que a vida deles, Senhor Deus, e através da vida deles, o Senhor possa abençoar muitas pessoas. Amém. Nós te pedimos, Senhor Deus, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, fica aqui ainda, fica aqui. Veja, você assistiu conosco aqui esse programa do Anjos da Esperança, você conheceu o Misson, você certamente em algum momento vai conhecer a Viviane também aqui, mas eu quero te falar que tudo isso é possível graças a este projeto chamado Anjos da Esperança. A Novo Tempo não tem intervalos comerciais, né? A gente não vende os nossos intervalos para que empresas anunciem e a gente ganhe dinheiro assim. Até nos intervalos nós pregamos a mensagem de esperança. Nós vivemos das doações dos Anjos da Esperança. Então, por favor, faz sua doação. O nosso Pix é anjos@novotempo.com. Você faz sua doação e você tem a certeza absoluta que nós usaremos esse dinheiro para a pregação do Evangelho, para mais nada. Para a pregação do Evangelho, para manter no ar toda essa rede de comunicação, o Ministério dos Arautos do Rei, da Voz da Profecia. Por isso, faz sua doação. Nossa chave Pix é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. A gente vai ficando por aqui. Amigo, obrigado pela companhia, viu? Obrigado pela sua companhia também. Veja, Deus abençoe você e que a gente se reencontre amanhã, tá bom? Vamos comigo, vamos embora.